Sejam todos bem-vindos para mais uma trajetória de aprendizado. Agora teremos a trilha do letramento matemático e traremos orientações fundamentais sobre a leitura na resolução de problemas no campo multiplicativo. Diretoria de Ensino, Região de Mauá. Equipe Anos Iniciais. E quando a gente fala em problemas, então eu trago aqui uma definição de dois autores, e eles dizem que problema é uma situação, e aqui eu estou falando de um problema na aula de matemática. Problema é uma situação proposta com uma finalidade educativa, que propõe uma questão matemática, cujo método de solução não é imediatamente acessível ao aluno ou ao quem estiver tentando resolvê-lo, né? Porque não dispõe de um algoritmo, não dispõe de uma sequência, de um procedimento que relaciona os dados e a incógnita, aquilo que eu estou buscando encontrar, ou de um processo que identifique automaticamente os dados com a conclusão, e, portanto, deverá buscar, investigar, estabelecer relações e envolver suas emoções para enfrentar uma situação nova. Então, primeiro, né, tem que existir um desafio, senão ele não vai ser considerado um problema, né? Se a hora que eu já estou lendo, eu já começo a falar assim, já vi alguma coisa parecida, eu vou resolver assim, então ele não se torna um problema para mim, né? Precisa existir um desafio. E quando o texto aqui fala, né, que deve envolver as emoções, na verdade, no sentido de que eu preciso estar envolvido na busca da solução daquele problema. Se aquilo lá não me traz nenhum desconforto, eu não me envolvo com aquilo, aquilo não se torna um problema para mim. Pode se tornar para o colega do lado, para o outro colega, mas todo mundo, né, se estiver envolvido na busca daquela solução, e aquela solução não é rotineira, isso se torna um problema. E um outro autor diz aqui também, só para complementar esse nosso primeiro pensamento: só se tem um problema se não se sabe como chegar até a solução. Pois, se uma questão não tem surpresas e pode ser resolvida confortavelmente, utilizando procedimentos rotineiros e familiares, não interessando quão complicados sejam, é um exercício. Então, aqui, para a gente ter clareza de que, no dia a dia, quando eu estou trabalhando com os meus alunos, eu preciso trabalhar com problemas, mas isso não quer dizer que também eles não sejam expostos à resolução de exercícios, né? Um exercício é uma coisa já rotineira, eu já fiz algumas coisas parecidas, eu já sei como se resolve, mas é interessante trabalhar também. Mas, ao mesmo tempo, é fundamental que, nas nossas atividades, na nossa seleção de atividades, a gente proponha as questões que tenham desafios e que aí podem ser considerados problemas. Eu gosto sempre de discutir também a questão da imagem, né? Aqui eu tenho um texto de um problema que vai começar: um camelo tem 4 patas. E aí eu pergunto quantas patas tem 12 camelos. E a discussão que eu sempre faço é isso: a ilustração traz contribuições para a resolução? Traz alguma informação que de repente não está no texto e pode facilitar a apreensão da criança sobre as informações, né? Se não acontecer isso, não tem por que essa ilustração estar presente. Então, neste problema especificamente, essa ilustração, ela não traz contribuições para a resolução. Então, o melhor seria que ela não fosse apresentada, porque ela pode se tornar um dificultador, a criança achar que, para resolver, ela tenha que utilizar a ilustração, né? Tá? Então, é um cuidado que, às vezes, a gente tem que ter, de falar assim, mas o texto matemático é muito seco, tal, deixa eu pôr uma imagem aqui para ficar mais bonitinho, né? Se ficar mais bonitinho e trouxer contribuições, ótimo.
Se for só para ilustrar, sem trazer contribuições, eu entendo que não há por que ser apresentado. Tá bem? Aqui também a gente tem um problema do campo multiplicativo com o significado de proporcionalidade, bem parecido com aquela proporcionalidade ali no patinete, né? Cada camelo tem 4 patas. Então, essa é a relação. Uma grandeza camelos, a outra grandeza patas. Um camelo, 4 patas. 12 camelos, 12 vezes mais patas. E aqui a resolução de uma outra criança para esse problema. Ela escreve 12 vezes o número 4 e os adiciona de novo, né? Se apropriando da adição para resolver um problema do campo multiplicativo, pensando na adição de parcelas iguais. Aqui nós vamos para um outro problema, e eu não estou especificando aqui em que ano seria cada um desses problemas, tá? A gente está aqui discutindo simplesmente as ideias relativas ao campo multiplicativo. Eu tenho esta situação. Pedro tem 26 anos e a sua idade é o dobro da idade de Madalena. Quando eu faço essa apresentação, aqui não há um problema, eu simplesmente estou relatando um fato, né? Para ser um problema, eu preciso estar buscando alguma coisa. E isso é super importante a gente estar discutindo com as crianças, né? Ir fazendo essa leitura e ir discutindo com as crianças. Isso é um problema? Que informação que eu tenho? O que é que eu estou buscando? Aqui eu não estou buscando nada, né? Eu informei. Eu posso perguntar. Se eu posso perguntar alguma coisa, talvez isso aqui se torne um problema. Se torne um problema com solução, se torne um problema sem solução, pode se tornar um problema com mais de uma solução, né? Mas aqui, por enquanto, não é um problema. E esse tipo de leitura é fundamental que a gente faça com as crianças. Em que momento isto vai se tornar um problema? Se eu, por exemplo, perguntar isso, quem é mais velho, Pedro ou Madalena? E quantos anos tem Madalena? Vejam, muitas vezes, né, a gente trabalha com a ideia de dobro e, claro, quando a gente vai explorar a ideia de dobro, a gente vai calcular. Calcule o dobro de 5, calcule o dobro de 8, calcule o dobro de 10. E a criança vai fazer 5 mais 5, 8 mais 8, 10 mais 10. Então o dobro eu sempre vou multiplicar por 2. Isso. Mas vejam a estrutura deste problema. Pedro tem 26 anos e a sua idade, a idade do Pedro, é o dobro da idade de Madalena. Então quem é mais velho? O Pedro ou a Madalena? Puxa, nós estamos comparando duas coisas. Por isso, esse problema ele tem o significado de uma multiplicação comparativa, ou simplesmente de uma comparação. Quem é mais velho, Pedro ou Madalena? O Pedro é mais velho. E qual é a idade da Madalena? Supondo que as crianças falem que a Madalena tem 52 anos, o dobro de 26. Que questionamento eu posso fazer para essa criança? Vamos retomar. A idade do Pedro é o dobro da idade da Madalena. Se o Pedro tem 26, a Madalena pode ter 52? Então, antes da gente dar resposta para a criança, a minha intervenção deve ser sempre no sentido da criança refletir em cima daquilo que ela está pensando, né? E fazer uma intervenção, um questionamento que provoque essa criança a repensar sobre o que ela está fazendo. E aquilo que eu falo, o repensar, é muitas vezes até quando a criança acerta, né? Muitas vezes a criança acerta e você coloca uma dúvida exatamente para ela retomar o problema e verificar se está correto, tá? Quantos anos tem a Madalena? Na verdade,
A Madalena tem 13 anos, né? 26 é o dobro de 13. Ah, puxa, então também posso estar pensando na ideia de metade, né? Sim, se o Pedro tem o dobro da idade de Madalena, Madalena tem a metade da ideia de Pedro, da idade de Pedro. E isso é interessante, né? Sempre associar essa ideia de dobro com a ideia de metade, a ideia de triplo com a ideia de terça parte, tá bem? No campo multiplicativo, percebemos que as dificuldades dos alunos aumentam. E é por isso que é fundamental explorarmos diversas possibilidades de resolução para favorecer essa compreensão. De acordo com Verneau, psicólogo e pesquisador francês, responsável pela teoria dos campos conceituais, o trabalho em sala de aula deve ser iniciado pela apresentação da situação-problema e, em seguida, promover a discussão sobre as possíveis estratégias para a resolução, onde deve-se desenvolver a compreensão dos conceitos por trás das operações e dar condições aos alunos para que joguem com as estruturas aditivas e multiplicativas, evidenciando as relações existentes entre elas. Dentro do campo multiplicativo, algumas ideias são exploradas e veremos a seguir exemplos sobre cada uma. Vamos lá? Segundo Verneau, na sua teoria dos campos conceituais, na área de matemática, as operações estão ligadas às noções do campo aditivo e do campo multiplicativo. Hoje, na nossa formação, abordaremos as ideias e significados envolvendo o campo multiplicativo. São elas: proporcionalidade, comparação, configuração retangular e análise combinatória. Ok? A primeira ideia que abordaremos é a ideia da proporcionalidade. Um pacote de figurinhas da Copa 2010 contém 5 figurinhas. Sabendo que Ana comprou 8 pacotes, qual é o total de figurinhas que ela comprou? Vejam, cada pacote tem 5 figurinhas. Ana comprou 8. Quantas figurinhas será que ela tem? Na resolução, sabemos que um pacote é 5 figurinhas, então 8 é a nossa incógnita. Antes de chegar à conclusão da operação a ser utilizada, é fundamental passar por diferentes estratégias, inclusive inserir em tabelas para analisar, checar e construir o resultado. As crianças com certeza farão desenhos, vão abordar diversas formas para se chegar no resultado, e nós, enquanto professores, temos que validar essas estratégias. Precisamos saber se realmente elas compreenderam esse significado. Se para um pacote eu tenho 5, então para 8, quantas eu vou ter? Então, ao todo, serão 8 vezes 5, 40 figurinhas. Essa é a resposta correta. Mas a forma como a criança chegará nas 40 figurinhas é o que importa. Precisamos validar essas estratégias. Por isso que é importante a socialização. Vejamos agora o próximo exemplo? Outra ideia a ser explorada no campo multiplicativo é a ideia de comparação, o significado de comparação. Vejamos um exemplo. Em uma caixa de chocolates, há 6 bombons de chocolate amargo e há o triplo de bombons de chocolate branco. Quantos bombons de chocolate branco existem na caixa? Aqui fica muito claro a ideia da comparação. Eu tenho triplo, ou seja, pensando na multiplicação aí, né? 3 vezes mais. Eu tenho 3 vezes mais chocolates branco do que amargo. Então, 3 vezes 6, eu vou chegar no 18, ok? A seguir, abordaremos a terceira ideia ou significado dentro do campo multiplicativo. A ideia de configuração retangular. João é pedreiro e precisa revestir parte de uma parede com azulejos. Ele já colocou uma fileira na horizontal com 9 azulejos e uma fileira na vertical com 8. Quantos azulejos serão necessários para concluir esse revestimento? Então, tendo essa ideia, os alunos farão um esqueminha, vão buscar estratégias para resolver a situação. Aqui, com o apoio da imagem, nós vamos verificar, podemos observar que já foram colocados ali 16 azulejos.
Ou seja, os alunos que recorrerem à multiplicação farão 8 vezes 9 e chegarão ao resultado de 72 azulejos. Porém, eles devem notar que 16 já foram colocados. A ideia do problema é perguntar quantos ainda falta para concluir. Então, faltam 56 azulejos para concluir esse revestimento. Os alunos vão ter ali que pensar em estratégias, outros vão contar, mas precisam chegar aí nessa conclusão de 56, ok? Esse tipo de atividade, ele está focado na ideia de configuração retangular. Vamos para o próximo? E por fim, chegamos aqui ao quarto significado, a quarta ideia do campo multiplicativo, que é a análise combinatória. Carol tem as seguintes roupas para sua boneca Barbie: uma calça preta, uma calça marrom e uma calça azul, uma regata e uma camiseta. De quantas maneiras diferentes é possível vesti-la? Muito interessante essa situação, não é mesmo? Com certeza, muitos alunos fariam desenhos, outros já recorreriam à multiplicação. Se eu tenho 3 tipos de calça e 2 tipos de camisetas, uma regata e uma camiseta, eles vão fazer 3 vezes 2. Mas é muito interessante ver como cada um pensou. E para isso, nós precisamos validar todas essas estratégias e possibilidades. Nesse slide, pessoal, nós trouxemos uma das possibilidades de resolver essa situação proposta no slide anterior, que seria colocar dentro de uma tabela os 3 tipos de calças da Barbie e os 2 tipos de camiseta, a regata e a camiseta, e fazer as combinações para os alunos perceberem a relação de cada uma. Seria uma tabela de dupla entrada. Muito interessante eles verificarem como que pode ser feitas essas combinações. Então, fica aqui uma sugestão para que vocês explorem, em situações problemas envolvendo essa ideia, esse tipo de resolução. Aqui a gente tem uma outra situação. José foi uma sorveteria que tem 4 sabores de sorvete: abacaxi, limão, manga e morango. E podem ser vendidos com cobertura de chocolate, de castanhas ou de caramelo. De quantas maneiras diferentes José pode escolher o sorvete, desde que tenha um sabor e uma cobertura? E parece que, isso aqui há alguns anos era difícil as crianças resolverem isso. Atualmente, parece que as crianças já têm sido tão trabalhadas com essa ideia do campo multiplicativo que, de forma geral, as crianças associam isso com uma multiplicação. Então, aqui nós temos 4 sabores de sorvete e 3 sabores de cobertura. Uma possibilidade, para eu montar o sorvete, é escolher um sorvete de abacaxi e escolher a cobertura de chocolate. E eu pergunto, quais são as outras possibilidades? É muito comum a criança resolver isso por meio de desenho, Ela faz todas as combinações possíveis, ela faz todos os agrupamentos possíveis envolvendo isso. E aí nós temos o terceiro significado dentro dessa nossa discussão, que é o significado da combinatória. Eu estou trabalhando um conjunto de sabores, um conjunto de coberturas. E estou fazendo associação entre os elementos desses conjuntos. Uma possibilidade para a gente resolver especificamente este tipo de problema seria a apresentação desta tabela, A gente tem uma estrutura de uma tabela de dupla entrada, e nessa tabela de dupla entrada eu coloquei os sabores e coloquei os chocolates. Em cada uma dessas células, nós vamos colocar, um resultado de um sabor e de uma cobertura. Por exemplo, sorvete de abacaxi com cobertura de chocolate. Quantas células devem ser preenchidas nessa tabela? Vejam, na horizontal eu tenho 4 células e na vertical 3. Nós temos uma estrutura de uma configuração retangular,
É uma outra estrutura que é bastante comum aparecer nos problemas do campo multiplicativo, a configuração retangular. E aqui nós temos uma estrutura a ser preenchida de 4 por 3, gerando 12 possibilidades de escolha. E eu acho interessante esse trabalho com essas tabelas de dupla entrada, especificamente neste caso, porque no começo não é as crianças conseguem resolver esses problemas aqui bastante com registros pessoais, mas não necessariamente associam a ideia de multiplicação. E a configuração retangular, né, talvez já tenha sido trabalhada anteriormente e as crianças associem isso a uma multiplicação. Então, elas conseguem dar conta de que esse problema pode ser resolvido pela multiplicação 4 vezes 3. Tá bem? Por exemplo, neste problema aqui de combinatória, né? Neste problema de combinatória, não necessariamente eu vou trazer a ideia de multiplicação para esse problema, mas eu vou querer registros pessoais, né? Eu vou querer que a criança desenhe todos os sorvetes e ela depois faça a contagem disso, porque isso depois vai trazer benefícios, né, nas etapas seguintes. Porque se a criança ela faz um desenho, faz um registro do sabor do sorvete e da cobertura, significa que ela se apropriou do significado desse problema. Ela conseguiu fazer a leitura, ela viu quais são as informações, ela viu o que se pretende, ela chegou ao resultado, mas ela chegou por meio de registros pessoais. E isso é extremamente interessante. A criança, ela vai se apropriando, quer dizer, dessa leitura cuidadosa de um problema, tá? Eu gosto, né, quem já viu alguma formação comigo, eu gosto muito de, quando a gente está usando o PowerPoint na escola, usar um problema apresentado por partes, porque aí a gente garante uma leitura mais cuidadosa por parte das crianças, e aquilo que eu falo, né? Na medida em que eu não apresentei o texto por completo, as crianças não sabem o que eu vou perguntar. Então, a possibilidade de nós lermos em conjunto, de nós discutirmos em conjunto é maior. Porque é inegável que quando eu estou com livro didático, quando eu estou com o livro do EMAI, e eu falo para a criança assim, vamos resolver o problema 5, né? Os níveis de leitura de cada criança do grupo são muito diferentes. Então, quando eu falo, vamos ler o problema 5, o João já pegou o material do EMAI, já leu o problema 5 e já achou a resposta. O Pedro está procurando o material do EMAI. O João achou o material do EMAI, mas não acha onde é que está o problema 5. Né? Então, eu falo, isso são as realidades que a gente tem no dia a dia. Mas quando a gente pode ter um recurso de um PowerPoint, ou eu falo, mesmo na lousa, né? Garanta, quando nós retornarmos às aulas normais, garanta, pelo menos uma vez por semana, que você vá transcrever um problema na lousa e você não o transcreva na integralidade. Transcreva uma parte, promova uma discussão, acrescente mais outra frase, promova a discussão, e assim você vai fazendo passo a passo. A experiência que a gente teve na escola em todos esses anos é que a capacidade de leitura, a capacidade de interpretação da criança, ela tem avanços, tá? Então vamos ver esse problema, que a princípio ainda não é um problema, né? Estou começando a formular um texto. Carmen gosta de ler gibis, mas não se interessa em colecioná-los. Perto de sua casa, há uma banca de jornais e revistas que troca gibis usados por novos. Veja o anúncio dessa banca. Então, vamos discutir esse texto até aqui, né? Existe uma criança que gosta de ler gibis,
mas que não se interessa em colecioná-los. Temos a informação de que existe uma banca que troca gibis usados por novos. E eu promovo a discussão com as crianças. O que vocês acham que pode acontecer? Né? Pode ser que surjam esses comentários. Puxa, como ele não gosta de colecionar, se ele tiver gibis, existe a possibilidade dele querer trocar esses gibis. Mas de que forma acontece essa troca? Vamos ver o anúncio dessa banca. Troque 4 gibis usados em bom estado por um gibi novo. Entendemos essa informação e vamos discutir com as crianças. Vejam, eu ainda não tenho nada para ser resolvido. Então, a possibilidade de se fazer uma leitura cuidadosa, de se promover uma discussão com o grupo, ela é maior do que se eu tivesse apresentado o texto já na sua integralidade. Porque aí já teria criança que estaria discutindo comigo, mas teria criança que já estaria fazendo e não estaria participando dessa discussão. Tá? Tá clara essa informação aqui no cartaz da banca? Ó, troque 4 gibis usados em bom estado por um gibi novo. Tá? Até aqui nós não temos um problema, não é? Aqui eu tenho simplesmente informações. Vamos fazer com que isso se torne um problema. E aí eu acrescento essa informação. Carmen tem 16 gibis usados e em bom estado. Quantos gibis novos ele poderá ler se realizar trocas nessa banca? Então, olha lá, o que o pessoal está respondendo? Então, estou vendo aqui uma resposta da professora Cristina. 4 vezes 4 igual a 16, ele poderá ler 4 gibis novos. Né? 4 gibis. Professora Neide também, muito obrigado pela participação aí. Fico feliz com a participação de vocês. Tá? Aqui tem o barulho do caminhão, né? Eu moro perto de um supermercado. Os caminhões vêm aqui trazer os mantimentos e fica aqui, estacionam aqui perto de onde eu moro, fica esse barulho de caminhão. Estou vendo a professora Sidneia também com a resposta de 4 gibis. Tá? A professora Patrícia também coloca 4 e depois ela faz mais um comentário e fala que são 5. Eu gostava, quando eu era professor, né, eu gostava de ouvir os resultados que as pessoas colocavam para cada situação que a gente discutia. E eu tinha o hábito de ficar ouvindo os resultados e colocar na lousa. Isso quando eu estava trabalhando lá com as crianças, de primeiro ao quinto, quando eu era professor e dava aula no ginásio, no ensino médio, e quando eu dava aula na licenciatura, né, eu achava que era uma prática que era interessante em todos os níveis. Eu ouço os resultados e eu vou escrevendo na lousa. E muitas vezes, só o fato de escrever resultados na lousa faziam com que as pessoas repensassem a sua resolução. Né? Puxa, eu ouvi 4, eu ouvi 4, eu ouvi 4, eu ouvi 4, mas eu ouvi 5. Puxa, o que será que alguém falou 5? Peraí, deixa eu ler de novo. Será? Né? Então, acho que é super interessante a gente também utilizar essa estratégia. Né? Uma coisa que é super importante é o que vários autores falam, que é o procedimento da validação. Em que consiste o procedimento da validação? Eu estou resolvendo um problema, eu encontro a resposta. Muitas vezes eu encontro a resposta e pronto, não retomo o problema. Não retomo o problema. Encontrei a resposta, pronto, escrevo lá a resposta. O procedimento da validação é, encontrei a resposta, volto para o texto. Volto para o texto e vejo, essa resposta que eu encontrei era exatamente o que estava sendo pedido? Essa resposta que eu encontrei
ela está de acordo com as informações? Então, vamos voltar aqui, ó. Quem encontrou 4, né? Então, pegou aqueles 16... Era só um pouquinho que eu me perdi aqui nos slides. Pegou aqueles 16 gibis, né? A cada 4 gibis, ela vai trocar por um gibi novo. Então, eu fiz um esqueminha aqui. Peguei esses 4 gibis e troco esses 4 gibis por um gibi novo. Então, o Carmen foi lá na banca e trocou. Mas ele tinha 16 gibis. Então, ele pode, para cada grupinho de 4, ir lá e fazer a troca por um gibi novo. Tá certo? Então, ele consegue 4 gibis, e aí, provavelmente, como ele gosta muito de ler, ele vai fazer a leitura disso. E aí eu volto para o texto. Eu acho que a resposta são 4. Quando eu volto para o texto, eu vejo, olha, troque 4 gibis usados em bom estado por um gibi novo. Puxa, eu fui lá, troquei os meus 16, obtive 4, mas agora eu já li esses 4. O que eu posso fazer? Pego esses 4 e faço uma nova troca. E muitas vezes, se eu não faço esse processo da validação, eu não dou conta exatamente, ao chegar ao final, do texto. E aí eu perco as informações, tá? Na verdade, a resposta desse problema seria 5 mesmo. Os 16 que eu tenho, eu realizo 4 trocas, procedo à leitura desses 4, que me possibilitam realizar mais uma troca. Então, eu consigo fazer a leitura de 5 gibis. E aí eu fico com um gibi. Fico só com um gibi. Esse que eu fiquei, não dá para realizar trocas. Eu só vou conseguir realizar uma próxima troca se eu tiver mais um grupo de 4. Tudo bem?